E a gente volta agora a falar sobre a PEC do corte de gastos, que está avançando lá no Congresso em Brasília. Quem está com a gente agora é ele, Rodrigo Orengo, para trazer os bastidores aí, finalmente, hein, nos minutos finais de 2024, pelo menos do período aí de trabalho dos deputados, a primeira etapa vencida, a expectativa de que, a qualquer momento, a votação em segunda etapa, a segunda votação lá na Câmara, né, Orengo? Boa tarde. Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Realmente, né, para o governo, claro que é uma boa notícia, porque o quórum estabelecido aí para a votação, ele é muito significativo, né? Os votos necessários, 308, mas a margem foi bem significativa, mais 340 votos, indicando que essa matéria vai ser vencida aí agora no segundo turno, naqueles acordos de procedimento, né? Então, depois da PEC ainda tem o principal projeto, que é o projeto do salário mínimo, estabelecendo lá o limite do salário mínimo. Agora, essa é a boa notícia para o governo, Adriana. A má é que realmente tiveram que desidratar o pacote. Então, claro que o pior dos mundos seria não ter tempo para votar. O governo estava avaliando até uma medida provisória aqui para estabelecer o teto do salário mínimo, né? Um limite ali para o reajuste do salário mínimo. Mas o Congresso vem dando sinais que vai vencer aí a barreira do tempo, né? Então, deve concluir hoje na Câmara, sem grande dificuldade, já repassa para o Senado e deveremos ter aí o pacote aprovado. Agora, é importante, nas mudanças de texto, você pega o BPC, por exemplo. O BPC, benefício de prestação continuada, aquele auxílio para as pessoas com deficiência, de baixa renda e também idosos. O BPC, a ideia inicial era, por exemplo, dar apenas um benefício por família, né? Então, isso já caiu, já tem a possibilidade, portanto, de mais de um benefício dentro do núcleo lá familiar. Existia a previsão inicial de evitar pagar lá para a família que tem posse, né? Mesmo que seja lá uma posse com um imóvel, com um baixo valor, né? Então, isso também caiu. Então, tivemos algumas mudanças no texto, né? Você pega um ponto que era muito importante aqui para o Distrito Federal, que é o Fundo Constitucional. Teve uma mobilização política aqui, pluripartidária, inclusive do Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília, para tirar isso do texto. Acabou saindo por pressão política. Supersalário é outro tema também que teve muita pressão, né? Vai precisar de um projeto depois para regulamentar, e aí devem entrar exceções. Então, a gente vê que exceções foram feitas, o projeto acabou sendo desidratado, não tem o mesmo peso que chegou. Mas, Adriana, isso faz parte da negociação política, né? O governo já sabia que quando chegasse daquela forma, teria que ter gordura para queimar e o projeto seria alterado. Então, é isso que está acontecendo, é acordo político, é o pacote viável para aprovação, pelo menos a sinalização de vencer esse calendário e encerrar essa discussão aí antes do recesso. Bom, e só para ser justo, né? É claro que uma boa parte da responsabilidade dessa demora toda está na conta do governo, que demorou demais para discutir, que demorou demais para finalizar esse pacote, como a gente já disse algumas vezes, mas o Congresso que agora fica passando de, vou trabalhar até no sábado, talvez faça sessão extra no sábado, esforço concentrado para votar tudo no ano de 2024, na verdade o Congresso também tem uma parcela de responsabilidade nisso, porque enquanto não se decidiu sobre emendas parlamentares, enquanto o cofre não abriu para liberar dinheiro das emendas dos parlamentares, tudo ficou emperrado. Muitos assuntos, não só esse, mas vários assuntos emperrados, inclusive reforma tributária e outros temas emperrados lá no Congresso, só para que não fique parecendo que agora eles estão bem na foto, fazendo um esforço pelo Brasil, quando na verdade não é isso. Só para a gente finalizar, Orengo, queria te perguntar sobre reforma ministerial. Eu sei que está incipiente ainda, a gente trouxe há pouco a informação da colunista Mônica Bergamo, que disse que José Múcio quer sair da defesa por questões pessoais, inclusive, de saúde, mas o governo tem, para o ano que vem, o presidente Lula, a missão de acomodar forças políticas, pensando em quem vai ser mais leal a ele em 2026, já pensando de fato no calendário eleitoral e deve ser um xadrez difícil de fechar ali o jogo no tabuleiro, né? E olhar para essa votação, viu, Adriana? Sabe o que é interessante, né? Uma coisa está ligada à outra. O governo está analisando a radiografia dos votos para ver quais são os partidos que entregam mais votos em momentos cruciais. E esse é o momento mais importante do ano para o governo, né? É uma espécie de teste de fogo da base aliada. Aí você vê lá, esmiuçando, né, cada bancada. Você pega uma bancada lá que é a União Brasil, que é realmente muito numerosa,
Mas você vê que é um partido que não entrega os votos que o governo esperava. É um partido que tem 3 indicações de ministérios. Tem até um ministro emprestado, né, com a história da indicação do Valdez Góes, né, mas, de qualquer forma, é um partido que teve indicação lá, muito por influência de Davi Alcolumbre, que deve ser o próximo presidente do Senado, mas teve 3 indicações aqui no Ministério, né? O mesmo número do PSD, por exemplo, que é o partido que mais cresceu nas últimas eleições. Então, realmente, esse é um momento de reflexão do governo do Divã, avaliando, né, quais partidos serão agraciados com mais ministérios. E aí você pega um partido que saiu muito fortalecido das urnas, o PSD, que agora tem mais poder, inclusive de barganha, nesse momento, no chamado presidencialismo de coalizão, né? Então, isso vai ser levado em conta, né? Claro que algumas áreas estratégicas vão ser analisadas com lupa, como a história e o caso da comunicação do governo. O próprio presidente já falou isso publicamente, mas o que se espera aqui é que, nesse momento de recesso, seja um momento de muita reflexão, claro, para uma reforma ministerial. Tá certo. Obrigada demais, viu, Orengo? Seguimos de olho aí no que está acontecendo na Câmara. Qualquer novidade, a gente traz a informação aqui. Obrigada. Valeu, até mais. Bom,